Olá a todos, diretamente do Jardim das Oliveiras, aqui no Templo de Salomão. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E eu convido a você a acompanhar esta leitura. Mas antes, eu peço a Deus que a sua poderosa mão seja estendida sobre todos nós. E se há alguém agora assistindo este vídeo com uma dor, um mal-estar, ansiedade, tristeza, desânimo ou dúvida, que todo mal seja amarrado, repreendido e arrancado da mente, do coração e do corpo, pois em o nome do Senhor Jesus eu digo, eu ordeno que saia todo mal e que você receba paz, saúde, força e coragem para obedecer à palavra de Deus. E todos que creem e recebem esta oração, diga amém. Assim seja. A poderosa mão do nosso Deus está sobre nós. Acompanhe aí agora a leitura. E no capítulo 7, versículo 1, vamos ler até o versículo 19, que é uma pregação maravilhosa, realizada pelo Espírito Santo através de Estevão, o primeiro dos muitos que foram sacrificados. Ele foi o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Perguntando a Estevão. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a tua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Estevão estava aqui agora narrando e explicando para aqueles religiosos o que eles já sabiam. Sabiam em termos de conhecimento, mas não em termos de experiência pessoal, com o mesmo Deus que havia feito tudo isso através de Abraão, com quem ele entrou em aliança. E agora Estevão, usado pelo Espírito Santo, estava falando sobre o Deus vivo, que ele conheceu através de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Salvador, e que eles rejeitavam, e por isso agora o interrogavam. E no versículo 8 ele diz, olha, e deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8 dias, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então agora o Espírito Santo fala, através da boca de Estevão, que apesar das injustiças, apesar dos problemas que Abraão enfrentou, que nem um pé, ele não tinha terra nem do tamanho de um pé, quando Deus o chamou, mas quando ele, obedecendo, peregrinou sobre aquela terra que ele era estrangeiro e que ele tomou posse, veio então Isaque, veio Jacó, veio então os 12 patriarcas, veio José, que sofreu também a injustiça. José foi vendido pelos próprios irmãos e Deus o honrou
o tirou da prisão e o fez governador, porque José confiou na promessa de que Deus havia feito a Abraão e a Isaque e ao seu pai Jacó. E se cumpriu. Através de José, o povo realmente veio se multiplicar na terra do Egito e veio sofrer a escravidão, diz o texto. E sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 vezes em casa de seu pai. Então Estevão faz toda a narração, desde a chamada de Abraão, o pai da fé, até agora o presente momento, fazendo menção de Moisés, que nasceu na escravidão, de uma família escrava, mas que Deus o havia chamado. E por que Estevão estava falando tudo isso para aqueles homens que já sabia tudo isso desde criança? Ele estava falando o seguinte: o Deus que eu creio, o Deus que se revelou a mim, a estas pessoas, que vocês não podem parar, essas milhares de pessoas que têm se multiplicado a cada dia, a cada semana, apesar de toda a perseguição, de toda a injustiça e dos maus tratos, inclusive da morte do nosso Senhor, vocês não podem impedir esse crescimento, essa obra. Vocês não podem intimidar a nossa fé, porque isso também aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, com Jacó, com José, até na época de Moisés. Vocês estão se opondo à ação de Deus. É Deus, a palavra de Deus se cumpriu por meio dos patriarcas, para que viesse a nação de Israel e viesse então o libertador, viesse então o povo sair da escravidão de 430 anos através de Moisés. O mesmo está acontecendo, mas em um nível sumamente superior, porque Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para dar a vida por nós. E depois ele vai entrar nesses detalhes. Mas o que isso tem a ver comigo e com você, na prática, hoje? Que você seja o Estevão. Como é que é? Deus espera que você e eu sejamos o Estevão dos dias de hoje. No casamento, no trabalho, na igreja, na sociedade. Ainda que as pessoas não entendam ou se oponham à nossa fé, ou duvidem do cumprimento das profecias, mas que eles vejam em você e em mim um exemplo de firmeza, de fidelidade, de confiança, de que tudo está no controle de Deus. Estevão estava em paz. Em outras palavras, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle da minha vida. E ele continuou falando ao respeito do que aconteceu no passado e o que estava acontecendo ali no presente, mas que os olhos espirituais dos religiosos estavam fechados e por isso eles não entenderam. Amanhã eu vou dar continuidade à leitura e essa pregação maravilhosa de Estevão para os religiosos e para todos nós. Até amanhã.